Meus irmãos, glória a Deus. Poder sentar. Meus irmãos, nós estamos observando a palavra de Deus sobre a ótica do evangelista João. O apóstolo João, ele disse, está escrito em João 1,14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nós estamos abordando o fato de suas palavras expressarem: e vimos a sua glória. Já em mensagens iniciais, os irmãos lembram que a glória significa o brilho da majestade, significa o resplendor da sua pessoa. Quando ele manifesta o seu poder, o seu brilho é manifesto, e ele, nessa manifestação, ele manifesta o seu governo sobre todas as coisas, e o texto deixa claro a sua sabedoria e a sua graça. Nesse texto nós estamos vendo a sabedoria e a graça num só. Por quê? Porque o texto revela o Deus vivo e poderoso, que almejou estar conosco e criou um caminho para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Esse caminho é a pessoa de Jesus. E eu quero aqui ler com você o texto bíblico, João capítulo 6, versículo 41, diz o texto: murmuravam dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Repita aí as palavras de Jesus: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Então, como diz ele, desci do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus, e todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, só este viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desceu do céu, do qual, se o homem comer, não morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come este pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Somente até aí, meus irmãos, e nós vamos até o verso 71, porém, vamos encerrar essa parte somente domingo pela manhã, acredito eu, ou domingo à noite. Mas eu quero que você entenda, nós estamos buscando entender o texto, como sempre fazemos. Nós estamos buscando entender o texto porque isso aqui é espírito e vida. A Escritura Sagrada, ministrada, compreendida pelo nosso coração, na condução do Espírito Santo, gera algo novo em nós. Gera algo novo e profundo. Novo porque foi o próprio Deus que manifestou na nossa vida, e é uma experiência que conduz você aos fatos que Ele vai gerar. O Senhor Deus vai gerar fatos na sua vida. Contra fatos não há argumento, amém, irmãos? Que fatos são esses? Sua transformação de mente, sua transformação de comportamento, porque tudo começa na mente. As suas atitudes começam na mente, ninguém faz nada sem ter pensado primeiro.
E nós, diante da Escritura, somos convidados a largar os nossos pensamentos e abraçarmos os pensamentos do Senhor, que são os textos da Escritura. Meus irmãos, que cada um de nós aqui esteja chegando aqui para ouvir, com o coração como ele realmente é, pobre, pobre. Não há um rico espiritualmente aqui, no sentido de ter alguma coisa para somar com as coisas de Deus. Tudo que temos, é claro, você tem sido abençoado, mas isso foi promovido por Deus, produzido por Deus na sua vida. Todo o entendimento de Deus que você tem é o Senhor Deus que tem sentado com você e conduzido seu coração para uma maturidade. Portanto, quando nos colocamos diante da Escritura, nós devemos estar abertos, dizendo amém, sem nem ter ouvido o que ela disse. Por quê? Porque eu creio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então eu digo amém antes de ouvir, porque eu sei que Deus vai me conduzir a pastos verdejantes. Ele vai me conduzir a águas tranquilas, pastos verdejantes e águas tranquilas. Eu quero deixar claro aqui que nós somos rebanho de Deus. O simbolismo da ovelha é porque exatamente essa é a nossa realidade. Por que você é utilizado para nós todos o fato de o Senhor ser o nosso pastor e nós sermos o seu rebanho? Não existe uma ovelha que consiga defender a sua própria vida, mas o pastor das ovelhas está ali para fazer isso. Não existe uma ovelha que consiga lidar com a correnteza forte, se ela for tomar água e entrar dentro da água. Ela não tem condição alguma de nadar e conseguir, até porque a estrutura da lã e a estrutura das suas patas não permite. Eu estou falando de uma ovelha literalmente. A estrutura da ovelha não permite. Vou pedir a alguém que acenda a luz desse lado aqui, por favor. O holofote desse lado, ali em cima, por gentileza. Muito obrigado. Então, a estrutura da ovelha não permite, não pode estar associada a uma resistência para uma corrente forte. Pode deixar assim, uma corrente forte. Eu prefiro quando está aceso aqui em cima. Se puder me ajudar, eu prefiro. Pode deixar como está, mas com a luz em cima também. O fato do Senhor ser o nosso pastor significa exatamente isso. Você não tem condições de nadar com uma correnteza forte, mas Ele te conduz a águas tranquilas. Você não precisa se preocupar. Os irmãos estão entendendo? Então, as águas tranquilas, elas são proporcionadas pelo pastor. Por que isso é assim, irmãos? Porque o Senhor está ministrando nessa realidade bíblica que nós não precisamos nos preocupar para onde vamos e o que vamos encontrar, porque Ele proporciona a condição para que nós tenhamos vida. Por isso que somos convidados a confiar em Deus. E aí eu estou dando nessa explanação inicial um exemplo do que é você confiar em Deus. Você conhecer a Escritura. Na medida que você conhece a Escritura, você está apto agora para conseguir se portar corretamente. Irmãos, infelizmente, hoje em dia você encontra pessoas achando que vão conseguir nadar. Não vai. E escolhendo a água que vai tomar. Escolhendo a comida que vai comer. Peça para Deus conduzir a sua vida. Senhor, eu sou o teu rebanho, eu sou do teu rebanho. Eu estou debaixo da proteção do Senhor. E eu sei que o Senhor é que sabe o que é bom para mim. É incrível que toda vez que alguém tenta agir pela sua própria força, ela encontra escassez no final. Não faça isso. Então, na medida que nós nos debruçamos diante da Escritura, sobre a Escritura, e o nosso coração vai aprendendo algo e que não sabíamos, e vamos nos convertendo àquele conhecimento que Deus nos dá, nós vamos sendo conduzidos a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Diga amém, eu recebo. Então, vamos para o texto agora, finalmente. Domingo à noite, eu abordei o versículo 41, murmuravam eles
Murmuravam dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Então, como diz ele, desci do céu? Aí nós abordamos o texto de Mateus 13, versos 53 ao 58, que narra exatamente a família de Jesus, suas irmãs. Aliás, é um texto riquíssimo, né? Porque cita que Jesus tinha irmãs, e dá a entender que era mais de uma, várias irmãs, não diz quantas, mas é o que o texto diz, e cita o número de irmãos que Jesus tinha, até porque estes, sendo homens, eles tinham, a Escritura registra claramente o nome. E aí você já sabe por quê, o motivo, né? Enfim, mas nós lemos esse texto e nós abordamos sob a ótica de que, para receber da parte dele, nós não podemos nos apegar aos questionamentos, às crises, às situações que se formam ao nosso redor. No caso deles, eles tinham o judaísmo que impregnava seus corações. E isso fazia com que eles se portassem da forma que se portavam. Então, diante desse chamado, surge a murmuração. Diante dessa pressão, aliás, surge a murmuração. E a murmuração, ela é problemática, porque ela é a declaração de que eu não quero, eu não aceito e eu não vou dar mais ouvidos para isso. Todo mundo que murmura está se afastando. Você não vai ver na Bíblia alguém que murmurou, que se aproximou. Ela sempre está dando passos para trás. Então a murmuração é um caso sério. Tanto é que até no casamento isso é um problema. A Bíblia diz que a mulher rinchosa é melhor habitar numa goteira contínua do que habitar numa casa com a mulher rinchosa. Mulher rinchosa é uma mulher que reclama de tudo. Uma mulher que nada lhe agradou ou lhe agrada. Conviver com ela é muito difícil. Mas é claro que o texto está dizendo isso, mas não existe só mulher rinchosa, existe homem também rinchoso, viu, irmãos? E um homem rinchoso, eu considero que é muito pior, porque ele é o governador. Tá? Entenda aí, se o governador é rinchoso, se ele reclama, isso significa que ele não se move. Você já notou que quem reclama não está se movendo? Quem já notou isso? A pessoa está reclamando que não tem emprego. Ela está procurando emprego? Não. Eu pedi para acender, para ligar esse holofote aqui, mas eu não estou aguentando ele, eu não sei porquê hoje. Pode desligar, por favor, gente. Desculpa aí. Desculpa mesmo. Eu acho que eu estou com alguma dificuldade aqui na visão. Muito obrigado. Muito bem. A pessoa que reclama não está se movendo. Não tem emprego. Pergunta depois, está procurando emprego? A pessoa, se tiver, está pensando em parar. Notaram aí? Por que eu disse que é pior um homem rinchoso? Um governador de um lar rinchoso? Porque ele é para ser, assim como Jesus é para a igreja, ele é para ser para a sua esposa. Então, se a mulher é rinchosa, mas tem um governador, um marido abençoado, ungido, um homem de Deus, então nós estamos a um passo da resolução. Porque Deus vai abençoar essa mulher através desse homem. Diga amém, eu recebo aí. Então, um homem rinchoso é muito pior. Do mesmo jeito que a Bíblia, quando fala da mulher adúltera, existe também o homem adúltero, né? Claro, né, irmãos? Existe. E não é um perfil só das mulheres, mas de ambos, pois ambos pecaram. Então, retornando aqui, Jesus declara: não murmureis entre vós. E aí nós paramos praticamente aqui, não deu para abordar mais, ainda que lemos o verso 44 e o 45. E eu gostaria de continuar agora dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai, verso 44, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E aí nós abordamos textos a respeito
da predestinação. Deus predestinou pessoas para a salvação. Lemos Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16. Lemos também, proferi aqui sobre Jeremias 31, versículo 3. Proferi também o texto de Romanos 8, versículo 14. E, por fim, Colossenses 1, versículo 13. Eu quero ler somente o Colossenses, que diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Você deve lembrar que domingo eu disse assim: não fizemos nada aí, né, irmãos? Quem lembra? Quem lembra? Não fizemos nada. Onde é que você fez alguma coisa aí no texto? Todo o texto declara que o Senhor é que fez. Foi Ele que nos transportou, foi Ele que fez, foi Ele que perdoou, foi Ele que realizou. Nós não fizemos nada. Pastor, mas eu fui à frente. Só foi porque Ele tocou seu coração. Ele ainda lhe deu coragem, não é? Para você se levantar e declarar a sua fé. Então, o texto bíblico declara que é Deus que traz, e essa pessoa que Deus traz, que Deus leva a crer, ele será ressuscitado no último dia. Versículo 45, acompanhe. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai aprende dele, e aprende dele, vem a mim. E aqui vem, irmãos, um momento importantíssimo dessa série. Olha só. Esse é um dos sermões mais fortes da Escritura, porque no final dele, versículo 60 ao 71, é um capítulo que tem 71 versículos. Os discípulos de Jesus começam a deixá-lo. Se você estudar o texto, você vai descobrir que os próprios discípulos ficaram balançados. Então, olha só. Quem estava de vez em quando com Jesus estava deixando. E os discípulos que estavam com ele desde o começo, eles chegaram a participar dos questionamentos. Mas nós vamos chegar lá. Eu só quero deixar claro aqui o seguinte: que o texto diz que os profetas, o que eles estavam vendo acontecer ali, os profetas já tinham declarado isso. E os judeus não estavam reconhecendo tal fato. Veja a necessidade do conhecimento da Escritura por um mover do Senhor. E aqui diz o texto: está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Como assim todos ensinados por Deus? Irmãos, na multidão que Jesus pregava, estava todo mundo, judeu, não judeu, grego, romano. Estava todo mundo, meu irmão. Estavam os pecadores, os cobradores de impostos. Não tinha distinção. Ah, claro, pastor, estava todo mundo. Não, irmão, vai na sinagoga. Na sinagoga estava só o público judeu. Só quem era da religião judaica. Entendeu a diferença? Não entravam os pecadores, as pessoas que estavam fora do padrão. Ah, mas Jesus contou uma parábola que um homem pecador entrou. Meu irmão, Jesus contou aquela parábola confrontando a realidade. Nas sinagogas havia um lugar de primazia para as autoridades. Havia todo um tratamento diferenciado. E nas festas judaicas aí nem se fala. Por isso que hoje em dia, irmãos, por que é que nós não temos determinadas ênfases? ênfase nas pessoas. Como assim? Temos aqui hoje o fulano de tal, o Beltrano. Irmãos, nós cremos que, por que o púlpito está no melhor lugar, no meio? Porque a ênfase é a Escritura Sagrada, não são as pessoas. Talvez você goste de me ouvir pregar, mas eu quero deixar claro para você que se não é a graça de Deus, você não estaria sentindo nenhum interesse de me ouvir pregar. Não estaria nem entendendo eu dizendo nem a palavra Jesus, se não fosse o Senhor. Não tem nada de mim. Então, nós cremos, nós batistas cremos, que a ênfase nas nossas reuniões é a Escritura Sagrada. Você veio para aqui hoje à noite? Para ouvir a palavra de Deus. Quem é que vai pregar? Meu irmão, não importa quem vai pregar, eu quero saber da Bíblia. Diga amém aí, meu irmão. E nesse meio, onde pessoas são superdotadas,
tem uma aura ao redor. Não estou falando mal, estou fazendo uma leitura da nossa fé, que tem que tomar cuidado. No dia que essa pessoa erra, desvia um monte. Por quê? Porque a pessoa colocava uma pitadinha como se a pessoa fosse infalível. E eu quero deixar claro para você que todos nós somos importantes para Deus, mas insubstituível somente o próprio Deus. Diga amém e eu creio. Se nós misturarmos as coisas e começarmos a eleger ícones, isso vai dar problema, vai dar muito problema. Que você venha para a reunião da igreja com a ênfase, eu quero ouvir a palavra. Como é que funciona isso, pastor? Meu irmão, quando eu estou ouvindo alguém pregar, eu estou aqui na expectativa de uma palavra de Deus, de algo que Deus vai ministrar no meu coração e que vai abrir a minha mente com o entendimento que eu estou recebendo ali. Os irmãos estão entendendo? Eu não estou falando que é eu que ensino, eu estou falando de que enquanto eu estou aqui falando, o Espírito Santo está aí ministrando no seu coração. Eu me lembro, irmãos, de uma série de mensagens que eu preguei aqui, que eu ouvi uma pregação que eu ouvi umas 5 vezes, se eu não me engano, 3 a 5 vezes eu ouvi a mesma pregação em épocas diferentes. E uma frase que a pregadora falou, no caso era uma mulher, a pregadora falou, abriu a minha mente para entender a Bíblia como nunca tinha entendido. E Deus ministrou ali uma série de mensagens que eu lembro aí até hoje, o título da série, e lembro de como Deus remexeu a minha vida naquele tempo. Como assim? Quando eu vinha ministrar aqui no púlpito, Deus já tinha ministrado na minha vida, eu já tinha sido analisado, me analisado de acordo com a Escritura. Então, enquanto ouvimos as pregações, o Espírito de Deus, Ele me ensina, Ele me guia em toda a verdade. E a realidade de cada um aqui, nenhuma é igual à outra, irmãos. Nenhuma. Só Deus sabe a estrutura que você tem. E Ele sabe aonde colocar um tijolo, onde é que vai a argamassa, onde é que tem que ir ferro, a estrutura que Ele está gerando em você para levantar uma bonita construção. Só o Espírito de Deus, por isso que Ele foi colocado dentro de você. O Espírito Santo está dentro, porque aí Ele sabe tudo. E Ele está aí para gerar essa estrutura. Então eu estou explicando um pouco mais, toda pregação, quando eu posso, eu estou explicando um pouco mais para que fique claro. O que eu preciso é da palavra de Deus, do mover do Espírito, gerando em mim essa estrutura, de forma que eu vou pregar aqui, vamos supor, se eu pregar aqui 3 mensagens do mesmo texto, cada uma vai ser uma experiência nova aí na sua vida. Amém, meu irmão? E aí, Jesus está dizendo para eles, está escrito nos profetas, o que Ele está falando? Ele está dizendo, vocês estão lembrados não do que diz os textos, eu quero aqui narrar alguns deles. Olha só o que diz o texto bíblico quanto aos profetas. O texto de Isaías 54. Isaías 54, versículo 13. Se for possível projetar, vamos lá. Isaías 54, versículo 13, que diz assim: Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Vamos ler juntos aí a projeção. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Quem foi que proferiu isso? Isaías. Vou ler em outra tradução. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Veja bem, aqui não é a paz de um povo aleatoriamente falando, ou de toda a terra. Não, dos seus filhos. Dá entendimento de uma paz neles. E é o que Jesus gerou na vida de todo aquele que entregou a sua vida. O mundo interior foi posto em ordem. O vazio foi retirado, preenchido
por Deus. Agora, ainda em Isaías 60, eu estou narrando que profetas proferiram essa palavra. Quando Jesus disse, está escrito nos profetas, e aí eu tomo nota aí, Isaías 60, versículo 2 e 3. Vamos ler? Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Mas somente até aí, eu vou ler em outra tradução. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. E as nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Agora, o texto de Sofonias 3, versículo 9, acompanhe. Sofonias 3, verso 9. Diz assim um texto: então darei lábios puros, porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um mesmo espírito. Veja bem, pode voltar aí, o verso 9. Vamos ler novamente. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um mesmo espírito. Entenda aí o começo, lábios puros. Os irmãos estão lembrados de Isaías 6? Eu sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Lembra de Isaías? Ele proferindo isso. O que foi que Deus fez quando ele disse isso? Então vi um anjo que saiu e pegou uma brasa viva que estava no altar, e ele pegou com a tenaz essa brasa viva, tocou em meus lábios. O que aconteceu ali? Ele foi purificado de lábios impuros, ele reconheceu o pecado. E aí, estudando o texto, você sabe que como assim lábios impuros? E aí o verso 9 do texto de Sofonias 3, eu vou ler aqui em outra tradução a Nova Almeida atualizada, que diz: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. O que significa esse texto? Esse texto está declarando que Deus vai fazer uma obra tal que não haverá nacionalidade, haverá uma nação só, que é o povo de Deus, os filhos de Deus. Pastor, mas é claro? Não, irmãos. Quando se diz assim, e então invoquei ao Senhor, essa pessoa creu, essa pessoa teve seus pecados perdoados. É isso que o texto está falando. O lábios puros significa que essa pessoa passou pelo crer, no caso ali no Novo Testamento, o crer em Jesus, seus pecados foram perdoados, e então essa pessoa agora, ela foi salva, e ela está de comum acordo com o plano de Deus. Isso é uma obra universal para todo mundo. Então, quando Jesus diz assim no verso 45 de João 6, retorne para João 6, 45. Está escrito assim: está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus, todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Então, o que os judeus sabiam muito bem? Eles sabiam em todos os profetas. O que eles estavam questionando? O que eles estavam murmurando? Agora, a resposta você já tem na última pregação. Eles atribuíam que ele não era quem dizia ser. E isso automaticamente vai detonar
a fé dessa pessoa. Nós precisamos compreender na Escritura que Jesus cumpriu o que os profetas profetizaram. E aí o texto da palavra prossegue nos dando mais entendimento sobre isso. Eu gostaria agora que você lesse o versículo 46. Ninguém viu ao Pai a não ser aquele que é de Deus. Só este viu ao Pai. Entenda aí, o é de Deus é propriedade de Deus. O é de Deus. O que é de Deus, Deus então se revela, se manifesta. Por isso que nós começamos o culto consagrando nossas vidas, porque pode ser que alguém tenha vindo sem esse propósito. Infelizmente, irmãos, nem todo mundo sabe. Como assim? Você sabe que a dinâmica de fé é assim: se você pecou no pensamento, você pediu perdão em seguida. Você não vai deixar virar a noite. Mas, infelizmente, algumas pessoas acabam cometendo falhas e, às vezes, ficam sem ter ânimo para pedir perdão ou até entendem que Deus não vai lhe perdoar. Por quê? Pessoas são candidatas a isso, pessoas que utilizam da justiça própria para entender Deus. Como assim? Você lembra, eu me lembro, irmãos, de uma pessoa que tinha matado muita gente, nós estamos falando aí de 20 anos atrás, 25 anos. Naquela época, eu não vou dizer o nome aqui porque não vem o caso, só o fato em si. Era uma pessoa que tinha matado muita gente, estava preso, e aí, naquele período, nós estamos falando aí de 2005, no ano 2000, alguma coisa assim, as pessoas dizendo, ele se converteu, ele se converteu. Irmãos, o que tinha de gente dizendo, matou um monte, aí agora é fácil, se converteu. Pasme você, tinha gente crente falando esse tipo de coisa. Qual o entendimento dessa pessoa? A pessoa que matou em 50 tem que morrer 50 vezes para poder pagar aquilo lá. Tem que ser. Não, pastor, perdoou? Mas como assim perdoou? Meu irmão, lembre dos seus pecados. Você merecia o quê? Ser picadinho também, né? Vamos ver se você está treinado. Eu merecia ser picadinho. Vamos ver se você repete isso? Eu merecia ser picadinho, pastor, também. Repetiu, não? Sinal que você era santo, hein? Pense num cabra bom que já não andava, voava com as asas. Meu irmão, se você está aqui e você tem dificuldade de entender que você saiu do lamaçal, você está tendo a revelação do porquê que sua vida espiritual não anda. Porque Deus não dá margem para soberbo. Irmãos, todos nós saímos do lamaçal. Aí, infelizmente, alguém fica aí enveredado por besteira, né? Não, pastor, mas fulano foi de tudo de ruim. Eu quero deixar claro, irmãos, que o pecado é o ruim que cada um de nós tinha. É isso que basta sabermos. Se alguém diante dos homens fez coisas mais horrendas, essa não é a questão. A questão é que estávamos todos com um salário chamado morte, por causa dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo. Muito bem. Então, aqui, aquele que é de Deus, o que Jesus está dizendo aqui é que no meio da multidão, as pessoas que vão se quebrantando, vão se prostrando e vão entregando suas vidas, estas pessoas vão vindo a Jesus. E é claro, conforme já dissemos, isso é o mover do Senhor. Verso 47. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Veja que Jesus repete bastante que ele é o pão da vida. Agora, por quê? Volte aí para o começo do texto, onde nós iniciamos, versículo 22. Diz assim o texto, capítulo 6, verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar
percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas estes haviam partido sós. Então, outros barcos chegaram a Tiberíades, perto do lugar em que comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Aqui é a multiplicação dos pães. Verso 24. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Note aí que o texto diz que estão à procura de Jesus, né? Verso 25. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus. Olha a pancada aí, irmãos. Em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comeste pão e vos fartardes. Trabalhai não pela comida que perece, mas não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com o seu selo. Muito bem. Eles estavam procurando Jesus por causa de Jesus? Não. Estavam procurando por causa do pão que eles comeram. Mas foi por causa da multiplicação? Não, irmãos. O negócio é bem pior. Você quer o quê, fulano? Não, eu quero comer. Cadê o pão? Você quer ver Jesus operar milagre, então? Pode ser, desde que tenha pão. Notaram aí? O pão era o que sobrepujava a pessoa de Jesus. Irmãos, eles tinham ali diante deles o verbo vivo. E eles estavam olhando para o pão. Fique escandalizado não, porque essa é uma realidade que tira a presença, tira muita gente da presença de Deus. Tira muita gente até hoje. A pessoa não sabe que ela é movida pelo pão que perece. Como é que eu sei que eu sou movido pelo pão? Basta o pão ficar aparentemente escasso, sua fé acaba. Estou desanimado. Por quê? Porque o pão aparentemente não vai ter. Aí você descobre, é revelação, irmãos, de Deus isso. E Deus está revelando para você. E aqui o texto declara, Jesus declara, eu sou o pão vivo. Sabe o que Jesus estava dizendo? É a mim que vocês precisam pôr os olhos, é em mim. É na minha pessoa. E aí, entenda bem, porque nós estamos nos aproximando do momento em que Jesus começa a dizer, quem come a minha carne. E só dá para entender isso quando eu entendo o início do texto. Jesus começa a dizer que ele é o pão, porque o povo estava querendo comer pão, mas não era esse pão que ia resolver o problema. E aí então eles citam, nós pregamos aqui na penúltima vez, na antepenúltima, domingo de manhã, quando os próprios da multidão citam, mas nossos pais comeram maná no deserto, insistindo para que Jesus desse pão para eles. E aí Jesus disse, olha, eu sou o pão que desceu do céu. E aí explicamos, você deve lembrar, Jesus é o pão. Do mesmo jeito que o povo de Israel recebeu comida até entrar na terra de Canaã, quando é que o maná parou de descer, irmãos? Quando eles puseram o pé em Canaã e conquistaram a primeira cidade, parou de Deus dar o pão, o maná. E é uma figura que é a mesma coisa que vai ser utilizada para a vinda do Senhor. Deus te dará toda a condição, e essa condição te levará até a Canaã celeste. Não vai faltar, irmãos. O que o texto está dizendo é que com Jesus é que você vai conseguir. E como você vai conseguir? Verso 48, mais uma vez. Eu sou o pão da vida. E aí então ele começa a explicar.
Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Verso 50. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Verso 51, ouvindo a sua voz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Veja que agora ele já muda de figura. Ele vai explicar que pão é esse. Este pão é a minha carne. Eu já vou deixando claro para você aqui. Preste atenção aqui num detalhe. Essa é de arrebentar. Essa é de pegar pesado. Você já viu aquelas pessoas que aceitaram Jesus, mas não têm nenhuma pretensão de serem batizados? Já viu? Eu já vi. E eu já conversei com várias no decorrer da caminhada. Muitas delas frequentaram um tempo, às vezes 1 ano, 2, 3. No dia que eu disse: olha, por que você não se batiza? Porque o batismo significa o quê, irmãos? Morri para o mundo e vivo para Deus. O batismo é uma declaração de quem eu sou diante de Deus. Eu sou filho inquestionavelmente. E toda pessoa que está mais ou menos não quer papo com batismo. Não quer papo. Normalmente, mas eu ainda tenho que fazer isso, eu ainda tenho que fazer aquilo. Alguns têm que corrigir algumas coisas, por exemplo, casamento, tem que casar, tem que resolver alguma situação na visão dela, tem que mudar muito ainda na visão dela, porque biblicamente não é nada disso. Tem que mudar, tem, mas é uma obra de fé e não uma data que eu declaro. Se eu estou ainda emaranhado no pecado, eu tenho que pedir perdão por eles e tenho que caminhar como discípulo. E isso não tem historinha. Não tem historinha. Pastor, o senhor é muito radical. De forma nenhuma. Vamos lá para a radicalidade. Um certo homem chegou para Jesus e disse: seguirei por onde quer que fores. O que Jesus disse para ele? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não vem achando que tu vai ter uma vida maravilhosa, porque nem casa eu tenho. Eu não tenho propriedade, eu não tenho absolutamente nada disso aí que você está acostumado. Aí, estudando o texto, você vai descobrir que ali era um homem que estava para seguir Jesus, achando que Jesus era como os judeus, que andavam no melhor que o dinheiro poderia dar. Nada contra isso, irmãos. Mas eles sentavam na cadeira de Moisés e não se pareciam com Moisés. Em resumo, é o que Jesus disse sobre os judeus. Eles estavam na posição de Moisés. Qual era a posição de Moisés? Eu ouço Deus e falo ao povo a respeito do que eu tenho recebido. Eles estavam na cadeira de Moisés. Estou citando palavras de Jesus. Você vai ler em Mateus, Jesus censurando os judeus. E ele declara desta forma: vocês sentam na cadeira de Moisés, em resumo, mas não se parecem com a conduta de Moisés. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um fato extraordinário. Por quê? Quando Jesus disse assim, verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. Por que eu comecei a falar de batismo, né? Pastor, agora emaranhou a cabeça aqui minha. Preste atenção. Uma pessoa, para se batizar, ela tem que estudar. Ela vai estudar sobre ceia, vai estudar sobre o que significa o pão, o que significa o cálice. Ela vai estudar sobre esses assuntos que eu acabei de listar: morri para o mundo, como é que é isso? Como se lidar com o pecado, se ele bater a sua porta. E bate a porta todo dia, toda hora, se for depender. E aí a pessoa, ela vai aprendendo, e nós temos ali uma caminhada. Eu aqui na igreja não abro mão, é no mínimo 4 meses de encontro toda semana.
E quando eu vejo que o negócio está sério, eu adio a data do batismo e continuo. Eu me lembro do último batismo agora. Eu digo, ó gente, vai ser tantos encontros. Foi o dobro no final. Por quê? Estou aqui estudando a Bíblia, eu percebo que a pessoa não sabe nem onde é que está Mateus. Aí meu Deus do céu, o negócio está muito sério. Estou dando só um exemplo, tá, irmão? Não é assim também, mas só um exemplo. Por quê? Porque como que alguém vai descer as águas declarando uma coisa que não entendeu? Por isso que nós não concordamos com a pessoa se batizar em seguida. Existem denominações que a pessoa se converte hoje e se batiza 2 semanas depois. Eu mesmo já batizei pessoas aqui, quando batizaram, disseram, pastor, eu batizei, mas não sabia nem o que era aquilo. O último batismo agora teve, em resumo, mais ou menos isso, mas teve. E aí, por que é assim? Irmãos, ser igreja é coisa séria. Tudo na vida teve um dia de compromisso. A pessoa vive hoje casada há 30 anos, mas teve um dia que você chegou para a moça, meu querido, e disse, olha, eu gosto de você, eu quero namorar com você, eu quero casar com você. Tudo na vida, você comprou uma bicicleta, comprou um carro, comprou material de construção para a sua casa, para construir, para reformar. Você teve que firmar um compromisso sério. Você teve que ir até o local e dizer, eu quero isso, isso. Você imagina se alguém diz que vai fazer algo, mas não tem segurança e não toma postura. Claro, pastor, é verdade. Sim, meu irmão, mas com Deus, o povo faz assim. Não toma postura, vai levando e firmado que Deus me ama, Deus me ama, Deus é misericordioso, eu estou tranquilo, Deus é misericordioso. Mas ele firmou um projeto, e esse projeto é dele, portanto não mexa. Não dê palpite no projeto de Deus. Se o Senhor firmou que é desse jeito, submeta. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quantos estão entendendo aí, meu irmão? Como é que é se meter? Não, a gente tem que orar, mas também não é desse jeito, não. Cuidado, hein, meu filho, tu nasceu quando? Tu tem pelo menos 1 milhão de anos? Tu já está vivo há 2.000 anos, pelo menos, para ter sabedoria para falar um negócio desse? E se você tivesse essa idade, você não pode se assemelhar a Deus, que é eterno. Sabe o que significa eterno? Significa que não teve início e nem tem fim. Então eu quero aqui dizer, meu irmão, que uma pessoa que não comer da carne, e quando é que nós comemos da carne? Quando participamos da ceia. A ceia do Senhor é uma declaração de aliança. Quando Jesus disse, o pão é a minha carne que eu dou pelo mundo, ele estava falando que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, entenda aí, nós vamos encerrar agora e nós vamos nos aprofundar domingo de manhã. Domingo de manhã o negócio vai pegar aqui. Como assim? Esse assunto aqui é vasto, vastíssimo. E quando eu falei aqui, isso é sério, isso aqui é pesado, isso aqui é pancada, porque essa história, olha só o que acontece, irmãos. Parábola do semeador. Uma semente caiu à beira do caminho, veio a ave e comeu. A ave é quem? O diabo. A semente é o que? A palavra. E a terra é o que? O coração do homem. Segundo, uma outra semente caiu em terreno pedregoso. Veio o sol, queimou, porque não tinha raiz, então não suportou o calor. Jesus depois vai explicar que esse é aquele, o primeiro, é aquele que ouve a palavra e o diabo o arrebata do coração. Ou seja, tudo superficial, que o inimigo não tem esforço algum e ele arranca da pessoa. O segundo é aquele que quando vem as perseguições, que é o sol queimando, como ele é superficial, ele não está muito aí, ele foi só num culto, e eu não sei não, aí ele acaba cedendo e larga a fé por causa da pressão. O outro,
a semente que caiu nos espinhos, é os prazeres que quando a pessoa se vê diante deles não resiste e acaba se enveredando. Com Deus, irmãos, Ele chega para você e diz, vou te dar a terra de Canaã. 40 anos depois Ele vai te dar. Vou te dar filhos. 25 anos depois deu filhos a Abraão. Porque nesse período Deus vai gerar em você a estrutura dele. Você já se perguntou por que Deus demorou 25 anos para dar a Abraão um filho? O que o filho de Abraão ia ouvir se ele dá logo no primeiro ano que Deus se revelou a Abraão? Você lê lá o capítulo 18, o capítulo 17 de Gênesis, você vai ouvir exatamente isso. Ocultarei eu a Abraão o que faço? Sendo que ele será uma grande e poderosa nação, e ele ensinará os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Ou seja, toda a experiência que Deus manifestou na vida de Abraão é porque tinha uns bonitinhos que ia vir, hein? Tinha uns bonitinhos ali, que eram os filhinhos dele, que ia ter que ouvir de papai. Tinha Bíblia para ler, irmãos. É chamado período oral, onde se sentavam ao redor de uma fogueira e se ouvia todas as histórias. E é o que Deus tem buscado fazer. Todas as experiências que você tem tido são combustível para você ministrar na vida dos seus filhos. Tem bênção que Deus não te deu ainda, porque você não tem estrutura para ministrar sobre ela. E eu quero aqui, em nome de Jesus, dizer, meu irmão, que quem vai agradar a Deus são pessoas que comem da carne de Jesus. Se você está aqui, aceitou Jesus, e você não tem pretensão de se batizar, portanto, de participar da ceia. Pastor, mas por que tem igreja que libera para a ceia e aqui não? Irmãos, infelizmente, tem denominações, igrejas recentes aí, que não têm 30 anos de vida, e eu não estou discriminando por causa de pouco tempo, né? Mas existem igrejas que as pessoas ceiam não sendo crente, estando no culto. Quem aqui já ouviu falar disso? A ceia é servida para todo mundo. Eu não vou dizer o nome aqui porque não vem ao caso isso, nós estamos falando de uma forma geral. A pessoa que come da carne de Jesus, e aí eu quero explicar, ainda que superficialmente, vamos aprofundar domingo. João 1:29, a Bíblia diz, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, João Batista, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro era de Deus, foi Deus que providenciou. E quando esse cordeiro era morto pelo pecado, e aí de uma forma geral, a carne dele seria utilizada como alimento. Você vai encontrar nos textos de Reis, 1 Samuel, vai encontrar esses trechos importantes, e é claro, na própria lei especificado. A carne, uma parte da carne era dada aos sacerdotes e eles se alimentavam. Mas o texto clássico qual é? Quando a 10ª praga veio sobre o Egito, que era a morte dos primogênitos, eles foram orientados a pegar um cordeiro, imolar, pegar o sangue, passar nos umbrais das portas, e nada poderia sobrar para o outro dia. Lembra disso? Se a família fosse pequena e não conseguisse comer sozinha, ela deveria somar com outra família, e eles deveriam comer tudo, não poderia ficar nada para o outro dia. Veja bem, o cordeiro que foi imolado, ele alimentava aquelas pessoas. E aquelas pessoas eram protegidas, e o anjo da morte, que passou para matar os primogênitos, não matava o primogênito daquela casa que o povo tinha sacrificado o cordeiro e se alimentado dele. Essa figura é usada também para entendermos a salvação.
Quando Jesus disse, quem come a minha carne, ele estava dizendo, eu serei sacrificado na cruz do Calvário. E haverá um momento em que aqueles que dizem que andam comigo, terão que ter comido do pão e bebido do cálice. Eu estou aqui traduzindo o que depois vai se manifestar. Amém, irmãos? Todo mundo está entendendo aí? Não é simples, não é simples. Quem que vai fazer isso? Aí eu encerro só proferindo mesmo, eu não vou pedir nem para você ler. O texto de João 1, versículo 35, vai narrar isso. Ó. Eu vou ler, só ouça. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Versículo 37. Está aí na tela? Maravilha. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus Jesus voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, onde, que quer dizer mestre, onde o Senhor mora? E Jesus respondeu, venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias. O que ele disse? Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Entenda. Quando Jesus disse, aquele que comer da minha carne, ele está dizendo, aquele que se aproxima de mim, aquele que se aproxima ao ponto de conviver comigo, aquele que compartilha da minha vida, e aqui é um exemplo clássico de quem comeu do pão. Um veio e ouviu. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dia. No outro dia, talvez, 2 dias, 4 dias depois, estavam ainda com João Batista, e João Batista fala de novo, eis aí o Cordeiro. Esse é Jesus. O que eles fazem? Dias antes, eles só ouviram e permaneceram com João Batista. Mas quando viram de novo, eles largaram o que estavam fazendo. Pedro, André, João, eles eram discípulos de João Batista. Eles estavam nas multidões que se batizaram. E aí, irmãos, eles largaram tudo, e o que eles fizeram? 2 primeiro foram até Jesus, queremos saber onde é que o senhor mora, vem e vê. Ficaram o dia todo. E aí isso rendeu o quê? No início, o que eles falam de Jesus? Rabi. Mas quando eles voltam depois de ficar o dia todo, qual é a fala, irmãos? André chama seu irmão Pedro, e ele diz, olha, nós achamos o Messias. Os irmãos estão entendendo aí, irmãos? É o que nós temos pregado, que a Bíblia diz. Se você é superficial, meu irmão, você não vai conhecer. Se você só pega a Bíblia para vir para o culto, se você está aqui, mas não vê a hora de acabar, meu filho, você não entendeu. Deus está nos chamando a um aprofundamento. O Senhor Deus fez tudo, meu irmão, para que você estivesse aqui. E pessoas que vão comer do pão são pessoas que saem de onde elas estão e se aproximam de Jesus. No começo ela diz,
é o Senhor, mas no final ela vai dizer, eu não sei nem o que falar mais, porque Ele é muito mais do que o que eu disse. É isso que o texto está dizendo. No começo eles chamam de mestre, porque Jesus sabia muito e ensinava com poder e autoridade. Mas após um dia com Jesus, irmãos, André diz a Pedro, achamos o Messias. Irmãos, para mim, no meu entendimento, o que Deus tem me trazido ao coração, esse é um texto que expressa o que é comer do pão. Se você está aqui e sua vida sempre foi superficial, você nunca se envolveu com Jesus, você é chamado a se envolver, porque senão você não está comendo do pão. E aí eu estou falando agora com quem já participa da ceia. Porque não é um ritual, irmãos, é uma declaração de fé. A ceia é uma declaração do que eu creio em Deus e que Ele me revelou. Não é um ritual, senão a senhora mandar fazer a fila. Faz a fila aí, vamos cear. Está resolvido, todo mundo aqui, ó. Ó, rapaz, vocês são os melhores que tem. Mas não é assim. Quem come da carne são pessoas que se aproximam e se aprofundam, que andam com Ele, que ouvem Ele. Pastor, como é que a gente ouve Jesus? Você está ouvindo desde o começo do culto, cantado, orado, ministrado. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Meu irmão, que o Senhor Deus abra a sua visão e que você seja cheio dessa realidade espiritual. Domingo pela manhã eu quero continuar com você aí agora, finalmente, do verso 52 até o versículo 59, podendo chegar até o 71, se Deus assim nos permitir. Fique de pé no seu lugar, feche os teus olhos. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Não permita, Senhor, que fiquemos superficialmente contigo. Nós queremos, Pai, ser muito mais do que espectadores, mas sim participantes. Participantes da comunhão com o Senhor. Participantes da caminhada contigo. Pai, ministra ao nosso coração. Mude a nossa história. Transforme a nossa vida. Realiza o que tem que ser realizado em nós. Traz o nosso coração para a realidade do Senhor. Olha para essa pessoa, Senhor, que talvez não entendeu a mensagem hoje. Meu Pai, só o Senhor pode ministrar o coração dela genuinamente. Eu te peço, Senhor, mude a nossa história e a história dessa cidade. Levantando, Senhor, pessoas que conhecem a fundo o Senhor. Levantando pessoas que têm comunhão profunda contigo. E o reflexo disso, Senhor, é o Evangelho vivido e pregado. Nós te pedimos ajuda-nos, Pai, como igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus,